Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as relações ecológicas e também num outro vídeo vamos comentar sobre a cadeia e a teia alimentar. É um assunto bem interessante que estudamos em ciências e vai voltar para vocês do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio com biologia. Então, para começar, vou aqui compartilhar o slide que será trabalhado sobre relações ecológicas. Depois eu vou ocultar aqui meu rosto, tudo, vocês vão ficar só com a minha voz, para poder prestar bem atenção nos slides, no que será trabalhado nesta videoaula. Vamos aqui, tá aqui abrindo, para a gente poder visualizar. Então, aqui vocês veem um desenho que provavelmente vocês já devem ter assistido, Madagascar. Esse aqui é uma cena do primeiro desenho deles, da série. Que a gente tem várias trilogias nesse filme. Então, o que que acontece? Nesse desenho, a gente vai ver uma relação ecológica entre o Alex, o leão, e o Marte, a zebra. Porque quando eles estavam no zoológico, eram alimentados, não sentiam a necessidade de caçar, porque recebiam a comida tranquilamente. Então a gente não tinha esse problema de caça. Mas quando eles vão para a floresta, é que o problema começa a acontecer, porque daí eles começam a ficar com fome e os instintos selvagens do Alex, que é um carnívoro, começam se a aflorar sobre Marte, Clore e Melbourne, que são representados como herbívoros. Nas relações ecológicas, tem alguns conceitos básicos importantes que vocês precisam saber. Então, vamos aqui. Deixa aqui abrir os controles da reunião. Deixa eu ver. Passou, só um minuto. Mais. Cadê? Cadê? Vamos aqui. Só deixa aqui apertar a minha caneta. Pronto. Então, assim, uma coisa importante vocês devem saber: todos os seres vivos vão interagir. Eles interagem entre si. Nenhum animal ele vive sozinho sem fazer nenhum efeito com outro animal, ou nenhuma planta está no ambiente sem interferir o ambiente. Então, tudo que é vivo terá uma interação com o meio ambiente. E essa interação ela pode ter um ponto positivo, pode auxiliar, beneficiar, ser legal, ou pode ser negativo. No impacto negativo, sempre um da relação, por exemplo, se eu tenho um cachorro e um gato, provavelmente o cachorro pode só comer o gato, então o cachorro se beneficia e o gato irá se prejudicar. Então, assim, o impacto positivo nós iremos chamar de relação ecológica harmônica, pois ambos que se relacionarão irão se beneficiar. Também tem relações harmônicas que somente um se beneficia, só que o outro não irá se prejudicar. Então, para o outro que está se relacionando, ele não tem prejuízo, mas também não tem coisa positiva. O impacto negativo, por sua vez, uma das espécies vai se dar bem, vai se alimentar, vai ter seu território, terá o direito de se acasalar, e a outra espécie acabará perdendo o habitat ou pagará com a própria vida. Então, isso vai gerar o quê? Uma desarmonia, um desequilíbrio, uma injustiça, vamos dizer. Por isso que a gente fala que é desarmônica. Daí, nesse tipo, o que que acontece? Deixa eu colocar aqui, que às vezes. Deixa eu. Cortou aqui a apresentação, só um minuto. Deixa eu voltar aqui. A gente tem algumas palavrinhas que provavelmente vocês nunca devem ter ouvido. Então, a gente tem a palavrinha intraespecífica e a palavrinha interespecífica. Então, vamos entender aqui. Intra está dentro, é a relação entre seres vivos do mesmo tipo, da mesma espécie. É a relação, por exemplo, entre lobo, chumacal, teia.
É intraespecífica entre as abelhas, uma colmeia, mesma espécie, entre as formigas, formigueiro, está na mesma espécie. E eu posso ter uma relação interespecífica com espécies diferentes, tá? Então você tem que gravar que intra está dentro e inter está fora no caso. Anotem isso, é muito importante. E a gente vai começar a falar uma relação por vez. Então, por exemplo, nós temos a relação dentro da mesma espécie, colônia e sociedade. Vamos conhecer cada uma delas. Então, primeiramente, a colônia são seres vivos que não se locomovem. Vai crescendo um entre si, um em cima do outro, formando grandes barreiras de corais. Então, assim, aqui eu tenho inúmeros seres vivos juntos, da mesma espécie, nesse recife. Aqui nessas esponjas, a mesma coisa. Cada abertura é um animal que estão ligados entre si, aumentam a sua área de alimentação, aumenta a área de alimentação, e assim todos podem sobreviver. Então, ele, além de ter proteção, eles aumentam a sua área de alimento. E o principal exemplo são corais e esponjas do mar. Gravam que normalmente eles não vão se locomover na colônia. São seres vivos que, animais, não são plantas, que um vai se grudar no outro na hora de se reproduzir. Já a sociedade, o que acontece? Vai ser seres vivos que vão criar divisões, castas de trabalho. Então, numa sociedade, eu tenho as funções. Eu tenho a rainha, eu tenho o operário, eu tenho o soldado, eu posso ter o sangão, se for caso da colmeia, mas elas vão ter diferenciações de tarefas. Por exemplo, a rainha tem a função de produzir os filhotes, se acasalar com o macho e produzir os filhotes. Operário é a mão de obra para manter a estrutura, ou colmeia, ou formigueiro, ou compiceiro. E o soldado tem a função de proteção do local deles. E ambos vão trabalhar juntos para o mesmo objetivo. O objetivo da sociedade é manter todos vivos, dividindo a função de cada um deles. Aqui, por curiosidade, é só para você saber. Aqui a gente tem um formigueiro na primeira imagem, aonde tem vários setores. Aqui é onde eu estou circulando, onde está a rainha. Aqui são as ninfas, os filhotes. Aqui eu tenho as formigas trazendo as folhas para os pulgões. Tem os soldados na proteção, que normalmente são aqueles lá que picam a gente. Então, cada um vai ter a sua função. Já essa outra imagem é dos cupins. Eles também vão ter uma estrutura de organização. Então, sociedades são animais da mesma espécie que vão ficar juntos trabalhando para manter a sobrevivência de todos. O importante é que na sociedade eles não estão grudados como na colônia. Eles têm liberdade de ficar ou não, mas eles preferem unir as suas forças para que todos sobrevivam. Agora vamos ver as relações harmônicas interespecíficas, espécies diferentes. Aqui um sinal diferente. Vamos ver aqui. Nós vamos ter o mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilismo. Para cada uma delas vai ter uma imagem para vocês poderem entender. Então, o comensalismo é uma relação harmônica, porque não vai prejudicar, entre, por exemplo, o tubarão e o peixe rêmora, que a gente chama de peixe piloto. O peixe piloto, ele se beneficia o quê? Ninguém vai comer esse peixe estando embaixo de um tubarão. Que animal seria louco de tentar caçar ele, sendo que um tubarão está em cima? Alguns falam que o peixe piloto ele guia o tubarão que não enxerga muito bem, mas isso ainda é nada confirmado. E ele vai se alimentar dos restos que o tubarão vai soltar aqui da sua alimentação. Então, para o peixe rêmora, que é o peixe piloto, é perfeita essa relação. Ele tem a proteção e ele pode comer dos restos alimentícios que o tubarão ingerir. O tubarão, tanto faz ter um peixe piloto ou não, para ele não vai prejudicar e também não vai beneficiar. Como não prejudica, é uma relação harmônica, mas ele também não se beneficia. Nós temos o inquilismo, que é quando um ser vivo ele mora sobre outro ser vivo sem prejudicar. Isso é muito importante. Na relação harmônica não tem prejuízo, tá? Então a gente tem isso muito nas plantas, que a gente pode chamar também de plantas epífitas, que é o inquilismo dela, ou epifitismo. O que acontece?
A bromélia, aqui em cima da minha árvore, ela se beneficia, porque ninguém vai pisotear nela andando pela floresta, ninguém pisa nela para estragar, e ela vai ter a luz do sol assim abundante para que ela possa se beneficiar. Então, para ela é bom. Só que para a árvore não tem diferença ter lá uma planta epífita nela ou não. Não vai se prejudicar, mas também não vai se beneficiar. Então, também é uma relação harmônica. A protocooperação é um ajudando o outro, literalmente. O que acontece? Eles não são obrigados a viverem juntos, presta atenção, não precisa viver juntos, só que enquanto se relacionar ambos, ambos sairão felizes dessa relação, irão se beneficiar. Vamos colocar aqui um rostinho feliz. Então, por exemplo, aqui eu tenho um passarinho se alimentando dos restos alimentares do crocodilo. Por que o crocodilo não fecha a boca de uma vez e mata o passarinho? Porque esse passarinho aqui está limpando a sujeira entre os dentes, ajudando o crocodilo a não ter cárie, feridas, inflamação na gengiva. Então, ambos se saem bem. Esse aqui tem comida e esse aqui não vai ter cárie, vamos ser assim. Já esse passarinho com búfalo, ele vai se alimentar do carrapato, que fica aqui no pelo do búfalo. Então, para ele, ele vai ter comida. E para o búfalo também é legal, porque vai livrar ele de um parasita, que às vezes machuca, coça, e ele não consegue tirar. Só que, assim, importante, eles não são obrigados a ficarem eternamente juntos. É uma relação temporária, que logo eles podem se afastar. O mutualismo já é uma relação ecológica obrigatória entre seres vivos de espécies diferentes, ou seja, um depende do outro, não tem opção de não viver perto do outro, eles precisam para que ambos sobrevivam. Então, aqui eu tenho o caso do Lincoln. O Lincoln, ele é um fungo, nossa, escrevi fungo errado. Ele é um fungo mais uma alga que entra, forma essa nova estrutura que a gente chama de uma simbiose, porque você tem um novo corpo na soma do fungo com a alga. O que acontece? O fungo ele vai fornecer nutrientes para a alga e a alga vai fornecer nutrientes para o fungo. Então, um vai manter a vida do outro e eles não vão se separar. Aqui a abelha e a flor, o que acontece? A abelha ela necessita do néctar da flor para produzir o mel. E a flor necessita da abelha para fazer a polinização. Então, apesar de não fazer uma simbiose entre os dois, eles precisam um do outro obrigatoriamente. Não tem como a abelha viver sem a flor e não tem como a planta sobreviver se não tiver uma abelha ou algum outro inseto para polinizá-la. Nós temos também casos de bactérias dentro do nosso intestino que auxiliam o quê? Na formação das fezes. E é benéfico, porque o ser humano vai dar comida para as bactérias, essas bactérias não vão nos deixar doentes, em contrapartida, vai ajudar na digestão do alimento. E aqui eu tenho um outro exemplo de simbiose. Aqui eu tenho um rizoma, que é uma bactéria. Toda vez que acontece uma simbiose, eles não vão se separar mais. Bactéria mais a raiz da planta, que vai ajudar na fixação do nitrogênio. Então, aqui também eu chamo de simbiose esse processo, porque eu formo uma nova estrutura unindo os dois, é como se fosse uma fusão. Agora a gente vai começar a falar das desarmônicas, tá? Então, harmônicas nós temos mutualismo, protocooperação, inquilismo, comensalismo, sociedade e colônia. Temos 5. Já as desarmônicas vamos ter um pouquinho mais. Então, vamos lá. Então, essa relação, um se dará bem e o outro se dará mal. Pagará com a vida, com o território, mas será prejudicado, tá? Vamos começar com seres vivos da mesma espécie. Intra está dentro com a mesma espécie. Que temos dois tipos, o canibalismo e a competição. Vamos ver aqui o canibalismo. Canibalismo é quando um animal
come outro animal da mesma espécie. Aqui nós temos o exemplo da aranha. Normalmente, quando se acasalam, o macho com a fêmea se alimenta do macho. Ou, às vezes, se tem duas espécies que uma se aproxima da outra, aqui eu já tenho uma aranha morta, aí não tem comida o suficiente, ela vai lá e vai matar a outra. A mais forte vai sobreviver e a mais fraca, ela literalmente ela vai morrer. Aqui não temos um canibalismo entre urso polar. Provavelmente é um filhote mais fraco. Lá no Ártico não tem alimento o suficiente. Então, nessa relação, não desperdiça nada. Se tiver um animal doente, enfraquecido, vai lá, mata e come. Então, isso é desarmônico, porque esse aqui vai sobreviver e esse aqui, ele vai morrer. Então, ele se deu mal. Nós também temos o caso de competição da mesma espécie. Então, quando eu tenho dois leões que competem, eles querem o direito de ser o macho alfa, de se acasalar e controlar aquele bando. Temos o exemplo também da competição entre lobos. Então, sempre vai ter um macho que vai desafiar outro macho para poder ter o direito de se reproduzir com as fêmeas e poder dominar aqueles animais. Então, a gente tem a disputa territorial entre machos. Então, normalmente é um macho com várias fêmeas que vai se reproduzir com elas. E toda vez que chegar um novo macho, ele pode desafiar. Vai chegar uma hora que o que tiver mais velho vai perder e um novo líder vai tomar conta. Mas enquanto isso, ele sempre tem que proteger o seu território. Agora vamos começar com as relações. Aqui está errado, é interespecíficas, seres vivos de espécies diferentes. Então, é interespecífica. Na hora de eu fazer o slide, eu acho que eu esqueci de apagar. Nós temos competição, predação, herbivoria, amensalismo, parasitismo e esclavagismo. Apesar de ser bastante coisa, não se assusta, é tranquilo, tá? Vamos começar com competição. Então, se a gente está trabalhando com interespecífica, espécies diferentes, intra, mesma espécie, espécies diferentes. Então, aqui a gente tem o caso de um urubu, de um abutre competindo o alimento com a hiena. Então, eles estão disputando a alimentação. Um vai pegar e o outro não vai conseguir. Aqui, no caso, a gente também tem a predação. Predação, canibalismo também é uma predação, mas são animais da mesma espécie. Agora, predação são quando um animal come o outro animal para poder se alimentar. Então, aqui eu tenho um exemplo do gato que se deu bem, conseguiu o seu alimento, e aqui esse passarinho que morreu vai servir de energia para esse gato. Então, ele se deu bem e o passarinho se deu mal. Aqui é o caso de um leão com a zebra. Não é o Alex com o Marte, aqui é a vida real da natureza. Então, essa zebra ela vai estar mal, ela vai morrer, ela morreu, e o leão se beneficiou, porque daí ele vai ter energia. A gente tem o caso também de herbivoria, que são animais herbívoros que começam a consumir demais as plantas. Vai matar as plantas? Não, não necessariamente, mas pode enfraquecer a planta, ela demorar para se reproduzir, quando tem essas pragas de largata. Então a gente chama isso de herbivoria. A diferença da predação é que literalmente o animal morre. Na herbivoria, a planta não necessariamente vai morrer. Aqui é o parasitismo. Diferente da orquídea, da bromélia, que não prejudica, quando tem uma infestação de cipó-chumbo, que é esse caso aqui, numa planta, a sua raiz entra dentro da seiva da árvore e começa a nutrir o que a árvore nutre. Isso faz a árvore ficar podre por dentro. Vai enfraquecer. Lógico, um parasita, se ele for um bom parasita, ele não vai matar seu hospedeiro. Só que o hospedeiro vai ficar fraco, literalmente. Então, aqui é um parasitismo vegetal. E no caso dos animais, a gente tem os parasitas, principalmente intestinais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma lombriga no intestino, que também se alimenta dos nutrientes, enfraquece aquela pessoa que tem esse parasita ou esse animal que vai ter. Então, tem alguns casos que pode matar, só que não vai matar de imediato, vai sugar enquanto pode. No amensalismo, o que acontece? Uma espécie impede que outra se desenvolva. Então, a gente tem o caso da maré vermelha, que quando ela se espalha,
ela retira o O2, que é o oxigênio, ela, vou colocar aqui, ó, ela retira o oxigênio, não deixando os peixes respirarem. Então, o que vai acontecer com os peixes, alguns animais aquáticos? Eles vão literalmente morrer com essa maré vermelha, porque as algas vermelhas vão tirar o oxigênio da água que eles precisam para respirar. Se eu tenho um fungo com a bactéria, o fungo não deixa a bactéria se desenvolver. Então, é o mensalismo. A rainha com as operárias na sociedade não deixa as operárias se desenvolverem para poder ter mão de obra. É o amensalismo. Apesar de eu ter uma sociedade benéfica para todo mundo sobreviver, eu tenho uma relação de amensalismo entre a rainha e seus filhotes. O esclavagismo é literalmente você escravizar outro ser vivo. Então, assim, um vai se beneficiar do trabalho de outro, que vai ser aprisionado. Então, a gente tem o caso do ser humano com o mel das abelhas, que faz as colmeias dos apicultores, aprisiona as abelhas para produzir mel. Então, se está aprisionando, é um esclavagismo. Já as formigas com o pulgão, o que acontece? Elas fornecem folha para o pulgão, prende os pulgões dentro do formigueiro. O pulgão é alimentado com as folhas para produzir um açúcar para as formigas se alimentarem. Então, isso também é uma relação de abricionamento, porque eles vão ficar confinados dentro do formigueiro. Aqui, ó, tem até no início dos slides, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, aqui eu tenho o pulgão, com as folhas que a formiga dando para poder pegar o açúcar do pulgão. Então, como está se beneficiando, não deixa aí, a gente chama de esclavagismo. Por fim, para terminar, a gente tem algumas adaptações, tá? Aqui a gente não está vendo relação nem harmônica nem desarmônica. A gente está vendo o quê? Adaptação para sobrevivência. Então, muitos seres vivos, eles criam estratégias para sobreviver. A primeira estratégia é a camuflagem. A sua pele vai imitar o ambiente. Então, na camuflagem, ele vai imitar o ambiente. Eu tenho o apossematismo, que imita cores venenosas. No caso da coral falsa, ela imita um pouco a sequência da verdadeira. Ninguém vai mexer com um animal colorido que tem veneno. Então, essa cobra falsa, que não tem veneno nenhum, vai sobreviver. E o memetismo imita outro ser vivo. No caso aqui, a gente está com louva-a-Deus que está imitando uma orquídea. Quando vier um inseto, ele vai comer. Então, ele imita outro ser vivo para poder caçar. Camuflagem é para ele não poder ser descoberto e fugir. Esse aqui quer se alimentar literalmente. Tem o caso de umas mariposas que, com as suas asas, faz o olho de uma coruja. Daí, quando o animal está voando, não vai comer a mariposa porque pensa que é uma coruja. Também é um exemplo de mimetismo. Então, com isso, vamos interromper aqui a nossa apresentação. A gente terminou de trabalhar as relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Então, para o vídeo, anota essas informações do slide. Tudo isso é importante para você poder estudar para a sua prova, a sua avaliação de relações ecológicas. Se você estiver no primeiro ano do ensino médio, esse vídeo te serve. Se você estiver no sétimo ano, esse vídeo também vai te servir, com as matérias que você vai estar aprendendo sobre relações. Você tem que entender que todo ser vivo se relaciona de uma forma ou de outra. E nessa interação eu posso chamar de harmônica, se ambos se derem bem, ou desarmônica, quando um se der bem e o outro se prejudicar, tá bom? Então, nos vemos na
próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais.